Tem gente que olha para a própria vida e só vê vazio. As perdas se acumularam, os sonhos esfriaram e a esperança virou quase silêncio. Talvez você tenha perdido tempo, oportunidades, pessoas. E agora se pergunta, será que Deus ainda pode restaurar tudo isso? Se essa pergunta já passou pela sua mente, essa mensagem é para você. Porque Deus é especialista em recomeços. Ele não apenas consola o que foi embora, Ele traz de volta com honra. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai entender que o que parecia fim era só o começo da virada que o céu está preparando. O tempo da restituição está mais próximo do que você imagina. Antes de começarmos nosso tempo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário. E também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas, sem uma direção de Deus. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora vamos à palavra. Há momentos na vida em que tudo parece desabar. Você olha para trás e enxerga perdas que te deixaram cicatrizes profundas, relacionamentos, oportunidades, recursos, tempo. Dói lembrar do que foi embora e do que parecia estar tão perto, mas escapou. Porém, a verdade que liberta é: Deus não ignora nenhuma dessas dores. Ele é o Deus que restitui, restaura e honra novamente. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. A Bíblia nos apresenta um Deus que não apenas consola, mas que reconstrói o que foi destruído. Em Joel 2:25, ele declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador e o destruidor. Isso revela que o tempo, aquilo que muitos pensam ser irrecuperável, também pode ser restaurado nas mãos do Criador. Deus não está limitado ao nosso calendário. Ele age além da lógica humana. Deus restitui os anos da aflição, do choro e da espera. Ele pega a estação de escassez e a transforma em testemunho. Não apenas devolve o que foi levado, mas faz isso com graça multiplicada. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126:5. Quando ele entra na história, a conta nunca fecha como antes, porque ele não devolve do mesmo jeito, ele entrega com abundância. Em Isaías 61:7 está escrito: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Essa promessa não é poética, é profética. A vergonha que você passou, as humilhações que suportou, os dias em que foi desacreditado, tudo isso está sendo contado nos céus. E Deus já está preparando o tempo da sua exaltação. O lugar da sua dor será o altar do seu testemunho. Jó é talvez o maior símbolo de restituição na Bíblia. Ele perdeu absolutamente tudo: bens, filhos, saúde, honra. Mas ao final do processo, o Senhor restaurou sua sorte e deu-lhe o dobro do que antes possuía. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Jó 42:10. Isso prova que a história não termina no lamento. Há sempre uma segunda parte, e com Deus, ela é sempre maior do que a primeira. Não importa o que você perdeu, nem como perdeu. Deus sabe como agir com perfeição. Ele observa o teu caminhar, registra cada lágrima e trabalha em silêncio enquanto você adora. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56:8. Quando a mão dele se move, aquilo que parecia encerrado ganha um novo começo. Se hoje você sente que perdeu, escute bem. O céu já está se preparando para te restituir. A primeira pergunta que surge diante da dor é: por quê? Por que perdi aquilo que tanto lutei? Por que Deus permitiu que fosse embora algo que parecia tão certo? Nem toda perda é obra do inimigo.
Algumas vêm como parte do processo de maturidade espiritual, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12:6. Em João 15:2, Jesus diz que todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Às vezes, a perda é uma poda. Dói, mas é necessária. Deus tira aquilo que parece bom para abrir espaço para algo melhor. E é nesse momento que muitos se revoltam, achando que Deus está punindo, quando na verdade Ele está preparando. Também há perdas que são, na verdade, livramentos disfarçados. Coisas que pareciam bênção, mas lá na frente nos destruiriam. Relacionamentos que você queria manter, mas que estavam te afastando do propósito. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37:23. Portas que se fecharam, mas que impediriam você de entrar em algo maior. Outras perdas são consequências das nossas próprias decisões. Escolhas apressadas, alianças erradas, caminhos sem oração. Mas mesmo nesses casos, Deus não desiste de nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Ele transforma erros em lições e tropeços em crescimento. Romanos 8:28 afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui perdas, isso inclui dores. Deus usa o que doeu para construir algo sólido em você. Ele não desperdiça sofrimento. Mesmo quando você não entende, Ele continua no controle, redirecionando, refinando, ensinando. Entender a origem da perda é o primeiro passo para se posicionar na direção da restituição. Quando você pergunta a Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O céu se move. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Salmo 27:11. Porque quem aprende com a perda está pronto para receber com honra o que virá depois. Quando pensamos em restituição, geralmente queremos apenas de volta o que foi tirado. Mas Deus pensa de outra forma. Ele não é Deus de retorno simples. Ele é Deus de multiplicação sobrenatural. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20. O que você perdeu pode até parecer muito, mas o que Deus quer te entregar é infinitamente maior. Jó é um exemplo poderoso dessa verdade. Ele perdeu tudo, mas permaneceu fiel. E quando o tempo da restituição chegou, Deus não apenas devolveu, Ele multiplicou. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Jó 42:10. Ou seja, Deus não só restaurou, Ele surpreendeu. Porque quem planta com lágrimas, colhe com alegria abundante. Zacarias 9:12 também revela a essência desse princípio. Tornai a fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro. Essa promessa foi feita a um povo devastado, sem esperança. Mas Deus os chamou de presos de esperança. Gente que, mesmo ferida, ainda crê. E a esses, Ele promete o dobro. A multiplicação de Deus acontece em várias áreas. Ele multiplica a fé que você achava ter perdido. Multiplica as oportunidades que foram roubadas. Multiplica a força que te faltava. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. A restituição de Deus vem acompanhada de crescimento interior e expansão exterior. Lembre-se de Pedro após negar Jesus. Ele pensou que havia perdido tudo: chamado, dignidade, conexão com Cristo. Mas Jesus o restaurou com amor e lhe deu ainda mais responsabilidade. Apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Deus pegou a maior queda de Pedro e transformou na sua maior vocação. É isso que Ele faz. Transforma culpa em missão. A lógica do reino é assim: onde houve dor, haverá ministério. Onde houve vergonha, haverá honra dobrada.
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Salmo 125:1. Onde houve perda, haverá colheita inesperada. Não limite a restituição de Deus ao que você perdeu, porque Ele está prestes a te entregar algo que você nem sonhou pedir. A restituição não é imediata, ela passa por um processo. E esse processo, muitas vezes, é doloroso, confuso e até silencioso. Mas é nele que Deus forma o caráter necessário para sustentar a bênção que virá depois. Depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5:10. Deus não entrega promessas a corações imaturos. Ele molda o vaso antes de derramar o vinho novo. Antes de Jó receber o dobro, ele passou por uma jornada intensa de dor e dependência total de Deus. E foi quando orava pelos amigos, aqueles que o acusaram, que a restituição começou. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó 42:10. A bênção veio quando o coração dele já não guardava mágoas. O que Deus quer restaurar nas suas mãos, Ele primeiro trata no seu interior. O filho pródigo também passou por esse caminho. Ele perdeu tudo por imaturidade, fez escolhas precipitadas e colheu vergonha. Mas a restituição só chegou quando ele decidiu voltar, se humilhar e reconhecer sua real condição. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15:18. O reencontro com o Pai destravou a honra que estava reservada. Deus quer restaurar tua vida, mas antes precisa restaurar o teu altar. Muitos pedem restituição, mas ainda não deixaram os hábitos que os levaram à queda. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Lamentações 3:40. O processo é a etapa onde o céu te alinha com o propósito. E sem alinhamento, não há promessa que se sustente. A espera ensina. O silêncio de Deus amadurece. A ausência de respostas nos faz mergulhar mais fundo na presença dele. Cada lágrima rega o solo da próxima colheita. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126:6. Quando você escolhe permanecer mesmo sem sinais, você prova que está pronto. Não pule o processo, não fuja da lapidação. A restituição que Deus preparou para você não é pequena, e é por isso que o preparo também é grande, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Espere com fé, ande com integridade e se mantenha em oração. Quando a porta se abrir, você estará maduro o suficiente para não perder novamente. A restituição não depende apenas de esperar, ela exige posicionamento. Deus está pronto para restaurar, mas espera que você se alinhe à promessa com atitudes de fé. Não basta querer receber, é preciso preparar o terreno. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. O preparo começa no interior, em como você ora, decide e obedece. A primeira postura é parar de olhar para trás com lamento. Quem vive preso ao que perdeu, não vê o que Deus quer trazer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3:13. O que passou já foi. Agora é hora de olhar para o céu e dizer: Senhor, estou pronto para o novo. A segunda atitude é restaurar seu altar pessoal. Oração, intimidade, entrega. Não existe restituição sem reconexão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai. Mateus 6:6. É no secreto que a colheita futura começa. Deus quer te encontrar no lugar da adoração antes de te entregar no lugar da honra. Outra postura indispensável é o perdão. Sim, perdoar aqueles que talvez foram instrumentos da sua perda. Perdoai e sereis perdoados.
Lucas 6:37. Enquanto você alimenta rancor, não há espaço para a restituição florescer. Jó só foi restituído após orar por seus amigos. O perdão destranca as janelas do céu e libera o fluxo da graça. Ter fé mesmo sem ver é também um posicionamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. O céu se move quando encontra alguém que crê mesmo no escuro. Não espere sinais para crer. Creia e os sinais virão. A fé é a chave que abre a porta da restituição antes que ela se materialize. Por fim, declare a promessa. Profetize restituição todos os dias. Alinhe sua boca com a palavra de Deus. Eu cria, ainda que disse, estou muito aflito. Salmo 116:10. Diga, o que foi perdido, Deus vai restaurar. O que me foi tirado, Ele devolverá em dobro. Porque quem fala com fé atrai o que crê, e quem se posiciona colhe milagres. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que Deus pode fazer. E essa fé, mesmo abalada, é suficiente para mover os céus. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus 17:20. As perdas marcaram sua história, mas não definem o seu destino. Deus ainda tem a última palavra. Talvez você não veja nada mudando por fora, mas no mundo espiritual, as engrenagens já estão girando. Deus está movendo peças, corações, ambientes. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. No Êxodo 14:14. Porque a restituição não começa quando algo volta à sua mão. Ela começa quando você se posiciona em fé, no secreto, e crê de verdade. Não despreze o tempo da espera, não subestime o processo. Deus é especialista em reviravoltas. Ainda que a figueira não floresça, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. O que parece silêncio pode ser Deus trabalhando nos bastidores. E quando Ele se levantar, ninguém poderá impedir o cumprimento da promessa. Por isso, agora eu quero orar com você. Uma oração de fé, de entrega, de renovo. Porque hoje não é só mais um dia. Hoje pode ser o início da sua virada. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Ore comigo com o coração aberto, e deixe o céu responder. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu coloco essa vida diante de Ti. O Senhor conhece suas dores, suas perdas, suas noites em claro. Tu és o Deus que vê em secreto. Tu és o Deus que recolhe cada lágrima. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56:8. Por isso eu te peço, visita agora cada área que foi devastada, cada parte dessa vida que parece quebrada. Restaura, Senhor. Restaura com tua graça, com teu amor, com tua promessa. Deus, onde houve perda, traga abundância. Onde houve vergonha, traga dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Isaías 61:7. Onde houve fracasso, traga testemunho. O inimigo tentou roubar, matar, destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. João 10:10. Que essa abundância comece agora, não só nas mãos, mas na mente, no coração e no espírito. Espírito Santo, sopra agora um novo tempo. Renova a fé, restaura a esperança, devolve o ânimo. Que essa pessoa volte a sonhar, a acreditar, a caminhar de cabeça erguida. Que ela entenda que o tempo da espera não foi em vão. Tudo tem o seu tempo determinado. Do Eclesiastes 3:1. E que a colheita virá no tempo perfeito do Senhor. Perdoa, cura, liberta. Tira o peso da culpa, da acusação, da frustração. Dá sabedoria para não repetir os erros do passado. Dá discernimento para não confundir atalhos com caminhos. E dá fé para continuar crendo, mesmo quando tudo parecer calado.
Eu declaro, em nome de Jesus, essa vida será restituída, essa casa será restaurada, esse coração será renovado, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Em nome de Jesus, amém. Agora, para selar esse tempo, quero te pedir algo muito importante. Se inscreva aqui no canal, a sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus, pois essa sua atitude faz com que esse vídeo alcance vidas, muito além do que podemos imaginar. Projetos como este canal precisam do seu cuidado, do seu apoio. Você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que é pequeno, não pense que é insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte daqueles que mantêm esta tocha levantada para outros viajantes cansados encontrarem o caminho. Mas se ainda não é, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? E mais, compartilhe este vídeo. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Se chegou até aqui, deixe seu pedido de oração e o nome da pessoa que precisa da oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus.